Tudo bem com vocês? Espero que sim. Como que foi a semana? Já estamos nós aqui em mais um domingo e mais uma aventura. E hoje a gente vai falar sobre algo que eu sou apaixonada. Acho que já deu pra perceber, né? Os meus tesouros estão aqui e pelo título também não dá pra escapar. Hoje nós vamos falar de livros. Ai, primeiro vídeo de livros aqui no canal. E eu escolhi juntar duas coisas que eu amo pra caramba. No caso, os livros e uma época que eu acho sensacional, que é a Segunda Guerra Mundial. Mas por que, Nai, você gosta desse tipo de livro? Cara, se você não leu, se você não viu, tipo, super indico esse tipo de livro. Porque são livros muito reais. A maioria dos livros que foram publicados com histórias da Segunda Guerra Mundial são livros com histórias reais, porque foram diários que as pessoas escreveram durante o cárcere, durante o tempo que passou pela guerra, e depois esses livros foram publicados para homenagear quem morreu, para homenagear as famílias, e assim, fantástico. Então, são histórias assim muito tristes, mas que tem sempre algo que a gente possa estar aprendendo com elas. Então, eu escolhi 5 das minhas preferidas para estar passando para vocês hoje. E aposto que você já deve ter lido algum deles. Se você já leu e gostou, comenta aqui embaixo. Se você não leu e pretende ler algum dos que eu vou indicar, comenta aqui embaixo qual que você pretende ler. E se você sabe de algum livro da Segunda Guerra Mundial que eu não citei e que você acha super interessante, por favor me indique, porque eu vou gostar muito. Mas chega dessa enrolação toda e vamos pro vídeo! Respira fundo e vamos lá. O primeiro livro que eu escolhi falar é um livro que basicamente acho que é um livro mais atual e que muitas pessoas conhecem, porque teve o filme dele, ele não é um livro tão antigo, o filme também não é antigo. E quando eu falo não é antigo, tipo, é que tem menos de 10 anos. Então, assim, por que eu gosto muito desse livro? Ele tem um narrador, na verdade, uma narradora muito distinta mesmo. E esse é um dos livros que não foi baseado em fatos reais. Tem algumas coisinhas, assim, que foram tiradas da história, como basicamente todos os livros da Segunda Guerra Mundial, tem algumas coisinhas assim. Mas a história em si da personagem não... Até onde eu sei, não é algo que foi tirado de fatos reais. Mas é um livro que eu sou apaixonada, que eu acho que eu me identifico muito com a personagem, porque eu acho que eu faria o que a personagem faz na situação dela, que é a menina que roubava livros. Esse eu tenho, tá vendo? Esse eu tenho, a menina que roubava livros, do Mark Suzuki. E é super fantástico, porque quem narra a história é a morte. Tipo, a morte, ela chega e ela acha interessante essa menina, porque, na verdade, ela chega perto da menina, né? No caso, a menina teria que morrer em alguma situação. Ela chega perto da menina porque o irmão mais novo da menina morre. Essa menina é adotada depois por um pessoal que vai cuidar dela, porque os pais dela, a mãe dela tá sendo perseguida e tal. E aí ela fica com essa família que é super pobre. A família não tem nem condição de, tipo assim, de estar com eles mesmo. E ainda assim cria essa menina à base de sopa de repolho, E aí essa menina vai crescendo, faz amigos, mas ela sempre que tem a oportunidade, ela rouba um livro. E o primeiro livro que ela roubou foi um livro sobre o coveiro, que foi quando enterraram o irmão dela. E depois disso ela descobre
Quando Hitler manda falar que tem alguns livros que são proibidos, né? E eles fazem aquele recolhimento de basicamente vários livros e fazem aquelas torres e colocam os livros todos na fogueira. Ai, o coração chega a doer de pensar numa coisa dessas. Mas ela vai e pega aquele livro basicamente todo tostado e coloca por debaixo, sentindo o vapor da fumaça, sentindo aquilo ali e quase passando mal. Mas ela rouba um livro assim também, é muito interessante. Mas vamos logo, senão eu fico falando só de um e nós não saímos do lugar. O próximo livro que eu vou falar é um livro, digamos assim, não tão indicado para crianças, né? O Menina que Roubava Livros, qualquer um basicamente pode ler, mas esse próximo é algo que eu acho que assim é mais para adulto, que é o Colecionador de Lágrimas do Augusto Cury. Tá. Colecionador de Lágrimas, eu acho o nome, só o nome eu já acho basicamente super interessante. Tipo, quem vai colecionar lágrimas? Cara, mas eu te falo, quem é o colecionador de lágrimas é o Hitler, porque ele colecionou tantas lágrimas de tantas pessoas, em tantas situações. Tem gente que acha que o Hitler só perseguiu os judeus, o que não foi. Hitler perseguiu as pessoas que eram doentes, Hitler perseguiu os homossexuais, Hitler perseguiu os cristãos, Hitler perseguiu muitas pessoas. Qualquer pessoa que se tornava contra ele ou que era diferente, ele perseguiu. E nessa história, é uma história moderna também, não é uma história real, conta a história de um professor e esse professor ele começa a ter sonhos assim muito reais, era como se ele tivesse lapsos e sair, tipo assim, voltasse ao tempo e presenciasse as situações de tortura, situações de fuga, situações de maltrato. E ele vê toda essa cena aos olhos de quem tá maltratando e não nos olhos da vítima. E isso começa a perturbar esse professor psicologicamente, mas começa a trazer para ele, tipo assim, a importância de como se tem que divulgar a história da Segunda Guerra Mundial e o como que foi feito e o que foi feito com a humanidade. O livro também retrata um pouco, é um livro que a gente tem que analisar, estudar, tem uma história, um enredo muito legal e prende a leitura, mas ele também fala um pouco sobre o psicológico do Hitler, como que foi criada essa personalidade, como que foi criado a infância dele, um pouco de como ele se tornou adulto e como que tudo isso se encaixa nessa história, tudo através dos sonhos que esse professor tá tendo e o como que esses sonhos vai fazer com que esse professor mude a vida dele e a forma dele pensar. É simplesmente fantástico. Augusto Cury. Tinha que ser, né? Os próximos livros eu não tenho em mãos, mas eu vou colocar a capinha aqui pra vocês em algum lugar, pra vocês saberem, né? Eu sou uma pessoa, na minha outra cidade, eu era muito apaixonada pela biblioteca pública. Então, muito dos livros que eu li pela biblioteca pública da cidade. Um dos próximos livros é O Refúgio Secreto. O Refúgio Secreto foi um livro que não era meu, na verdade era dos meus pais, e eles repassaram pra mim. Então quando eu peguei esse livro pela primeira vez, já era um livro que já tava bem velhinho, aquelas páginas já bem amarelas, e eu simplesmente me encantei. Não era um livro grande de tamanho assim, mas era um livro razoável em relação à quantidade de folhas. O livro conta a história de uma família holandesa e essa família era cristã e tinha uma relojaria, né? E em cima da loja, da loja de relógios, em cima da loja de relógios tinha a casa deles. E essa família construiu um quarto escondido dentro desta casa para refugiar judeus. Porém, com a perseguição, essa família é levada e basicamente a família quase toda morre no campo de concentração. Mas eles conseguem salvar, enquanto eles estão lá, eles conseguem salvar judeus que ficaram escondidos nesse quarto secreto. E esse quarto secreto, o livro chama Refúgio Secreto, porque
eles fazem em relação ao quarto físico que foi construído para os judeus se esconderem, e também a relação da Bíblia que fala que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza. A história é uma autobiografia totalmente real, tipo, muito linda a história, conta quem que saiu vivo, que se não me engano, acho que foi só a pessoa que escreve o livro, que se não me engano é a Corinne Bloom. Eu sou péssima com nome. Mas assim, é um livro que me marcou muito. No livro a gente tem, logo nas primeiras páginas, a gente tem uma planta da casa, mostrando onde que era o quarto de cada pessoa, onde que ficou e foi construído esse refúgio secreto. E ao decorrer do livro fala como que foi a sobrevivência no campo de concentração, como quem foi os primeiros que morreram, como que foi a separação entre, tipo, quando chegava lá tinha que separar mulheres e homens, e como que foi o contato que essa família teve e como eles permaneceram na fé durante todo esse tempo. Seguindo, um outro livro que eu sou apaixonada dessa época e também me marcou muito é O Menino que Roubava. O Menino que Roubava Livro. Que menino que roubava livro? A gente já falou Menino que Roubava Livro. É O Menino do Pijama Listrado. O Menino do Pijama Listrado, acreditem ou não, é um livro baseado em fatos reais, apesar que no filme a gente vê, tipo assim, muitas mudanças em relação ao livro, né? A gente vê que, tipo assim, no filme a história acontece no final procurando um menino assim. E na verdade teve uma investigação de meses até descobrir o que aconteceu com o menino. Calma aí, vou voltar a fita pra explicar o que estão falando. O filme conta a história de duas crianças, um filho de um general nazista e um menino judeu. E esse general tem que morar perto desse campo de concentração porque ele é o que comanda tudo e tal. E esse menino dele, o filho dele é pequeno, não conhece a situação. Ele, tipo assim, a inocência do menino é tão grande que ele não sabe o que tá acontecendo, ele não faz ideia do que tá acontecendo da guerra. E ele vai caminhando assim pelo quintal de casa, continua andando e encontra uma cerca. E nessa cerca ele encontra o menino. O menino já tá todo careca, com o uniforme, né, dos campos de concentrações, que era aqueles uniformes listrados. A gente vê isso muito nos filmes e também vê muito em fotos e situações que a gente vê por aí nas histórias. E aí, por isso o nome, o menino do pijama listrado. E o menino que é alemão, ele acha estranho porque aquele menino só tem aquela roupa, só veste aquele pijaminha listrado. E eles dois, através da grade, começam a fazer amizade, começam a conversar, um pergunta o que tá acontecendo. Aí o menino judeu fala que ele não pode brincar, que na verdade ele tem que trabalhar, e que há dias ele não vê o pai, e que ele tá preocupado com o pai, que o pai foi tomar um banho e depois disso nunca mais voltou. E aí acontece várias coisas, né? O menino judeu é muito maltratado, mostra algumas cenas disso, da injustiça que acontece, e do outro lado mostra a inocência desse menino que basicamente não sabia o que estava acontecendo e ele se simpatiza com esse judeu. E é uma das últimas coisas que acontece é que os dois conseguem ultrapassar a grade e o menino do general vai ajudar o judeu a procurar o pai. Eles acabam dentro de uma câmara de gás, juntamente com outros judeus, e daí não se tem mais notícia, né? Foram descobrir depois que o filho do general tinha morrido juntamente com os judeus na câmara de gás. Já fomos a menina que roubava livros, o menino do pijama listrado, o colecionador de lágrimas e o refúgio secreto. O último livro que eu vou falar agora é um livro que me marcou muito. Eu já li esse livro mais de uma vez. Ok, bem mais de uma vez. E eu tenho vontade de ler outros livros que foram lançados com dessa mesma pessoa. É um livro real. É um dos livros, eu acho, basicamente, se não for o mais conhecido da Segunda Guerra Mundial, que todo mundo, tipo assim, já ouviu falar ou tem alguma coisa. Eu sei que já tem, se não me engano, dois filmes, um mais antigo e um
que já é antigo, mas é recente desse livro. E é um livro que marca muito, tá? O livro é um diário, né? Que a gente conhece muito, que se chama o Diário de Anne Frank. A Anne era uma menina normal, entrando na puberdade, tipo, tendo que vivenciar toda aquela coisa que a gente vive quando vai ser adolescente e tipo mudança de sentimento, hormônios e mudança corporal. E de repente ela se encontra na situação que ela e a família e mais alguns amigos têm que se esconder para sobreviver. E eles ficam escondidos por vários tempos e enquanto ela tá nesse esconderijo, ela se apaixona. Quando ela tá nesse esconderijo, ela conta como é difícil a vivência de tantas pessoas, assim, nesse pequeno lugar. Ela conta como que tá sendo, tipo assim, ela e a família naquele lugar e a esperança da guerra acabar. Mas eles são capturados e levados por campo de concentração. E desse campo de concentração, a única pessoa que sai viva é o pai da Anne. E o pai da Anne foi quem pegou esse diário depois e mandou publicar. E o final do diário tem ele falando sobre a Anne e que ela era uma menina alegre, como ela era uma menina que tinha tudo assim para ter grandes sonhos, para ser uma grande mulher e teve a vida encerrada tão cedo. A história, assim, eu tô contando só por cima, porque se você quiser ler, é simplesmente fantástico, 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 fantástico. Ok, deixa eu respirar, parar de falar um pouquinho, porque eu sou muito tagarela. Mas vamos lá. Qual livro você mais gostou? E qual livro você pretende ler? Deixa aqui nos comentários e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo e querem mais vídeos assim, diz aí pra mim, pra gente fazer mais coisas tipo assim. Ah, e pode ficar tranquilo que eu tô lendo todos os comentários e vendo tudo que vocês querem. E já já nós vamos ter coisas novas no canal. Espero vocês. Deixe seu like e se você é novo, se inscreva no canal. Acho que é só. Beijos e até o próximo domingo. Tchau!